Agora a pergunta é do Henrique. Boa noite, João. Todos nós sabemos que a Ambev trabalha no princípio da meritocracia. Também sabemos que a companhia é hoje a empresa que mais investe em treinamento para funcionário. Como é feita a gestão dessas tantas pessoas boas querendo ser promovidas para apenas poucos cargos? Ótima pergunta, Henrique. Acho que a tua pergunta tem dois componentes, né? Quer dizer, primeiro a questão do mérito e depois a questão do treinamento. Vou tentar endereçar as duas. Primeiro, em relação ao mérito, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Quer dizer, vocês estão na faculdade, volta e meia tem assim, aqueles projetos, né, de grupo, né? Então tem 5 pessoas, né, trabalhando no projeto. Geralmente assim tem 2 que trabalham para burro para fazer o projeto acontecer. Tem um ali que fica no meio para ajudar um pouco mais e tem 2 que não aparecem, tão complicado com outras coisas, não ajudam. Não dá para dar, eu acho que não seria totalmente correto você ter a mesma nota ou ter a mesma avaliação dos 2 que mais trabalharam e mais contribuíram para que aquele projeto acontecesse do que os outros 3. Então, um princípio da companhia é esse, é de tratar as pessoas com resultados diferentes de forma diferente. A gente acha que justiça é isso, né? Então, mérito é isso, quer dizer, é tratar resultados, alcances e aderências à cultura diferenciadas de forma diferente, né? E acho que no longo prazo isso realmente tem funcionado na companhia, acho que está muito ligado ao bom senso. E o que a gente faz, que acho que é mais difícil, é ser coerente com isso, dia sim, dia também, né? Então essa é a questão do mérito, que é muito importante dentro da nossa cultura e dentro da nossa forma de operar no dia a dia. A outra coisa é a questão do treinamento, né? Eu comentei no início da nossa conversa que muitas vezes o sucesso de uma pessoa está ligado à flexibilidade dela de ser colocada em novas oportunidades, oportunidades essas muitas vezes fora da zona de conforto da pessoa. Mas é lógico que a gente, para garantir que isso vai ter sucesso, a gente treina, né, ao máximo dentro do possível as nossas pessoas. Então a gente tem uma série de programas de treinamento, a gente tem a Universidade Ambev, né, com um orçamento muito importante, ministrando treinamentos esse ano para mais de 30 mil pessoas, então a gente teve mais do que um treinamento por pessoa, ou vai ter até o fechamento do ano, demonstrando a importância que a gente dá ao treinamento. Só assim a gente garante que as pessoas, lógico que vai ter as oportunidades, vai estar fora da zona de conforto, mas que elas estejam preparadas funcionalmente para atingir os objetivos que a gente dá para cada um. A Mariana Ramos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas que acontecerão no Brasil são cenários propícios para o aumento do consumo no setor de bebidas, como também para a exposição de marcas que estão se tornando internacionais. Com base nisso, quais são os planos de crescimento da Ambev para conseguir aproveitar essas futuras oportunidades? Muito boa pergunta, Mariana. Eu diria que esses grandes eventos que vão acontecer no Brasil, aliados à política econômica que tem sido até hoje de crescimento, junto a essas duas coisas, a tendência é que o vetor, né, o componente do vetor de crescimento tende a ser muito forte. Então a primeira consequência desses grandes eventos aliados à economia para a gente é garantir que a gente está crescendo a nossa produção a um ritmo adequado para enfrentar com sucesso esse possível aumento de demanda. É lógico que a gente está num país emergente e que tem os seus soluços, né, já que até o mundo até passou por um soluço, ou está passando por um soluço muito maior, e o Brasil, até quando comparado com outras economias, saiu melhor, não quer dizer que a gente também não vai ter soluço e tem que estar preparado para isso. Mas a tendência nessa montanha russa é de um número muito maior de picos do que de vales. Não é por outro motivo que a gente esse ano anunciou e está executando o maior programa de aumento de capacidade da história da companhia, e pode ser que isso novamente venha a acontecer ao longo dos próximos anos para enfrentar esse problema positivo de crescimento da demanda. Depois você teve um segundo componente da tua pergunta que também é muito interessante, muito importante, que é e as marcas? Então, em relação às marcas, a gente tem hoje uma série de planos e projetos, alguns já acontecendo, para estar mais próximo dos esportes. Seja ele o futebol,
sejam eles outros esportes, como o basquete, como o vôlei, como o tênis, então, e até outros esportes olímpicos. Então, o trabalho de adequação, o trabalho das nossas marcas, né, seja de refrigerante ou seja de cerveja, com os eventos, vai ser igualmente importante. Você pôde ver parte disso esse ano durante a Copa do Mundo na África. A gente fez várias campanhas, várias ações, né, nos pontos de venda ou as campanhas na televisão ligadas a isso. Imagina em 2014, quando for aqui, né? Então, eu acho que a diferença em relação a 2014 e o que foi a Copa na África é que a gente já começou a botar na rua, né, e também a estar trabalhando no laboratório, vamos dizer assim, com o programa tanto de capacidade como de fortalecimento e ligação das marcas com esses eventos globais. Bom, a gente está com mais de 700 pessoas na sala, então talvez todas as perguntas não sejam respondidas, né? Agora a gente vai para a pergunta do Arturo Garziera. Foi visível nas dinâmicas de grupo e muito empolgante ver que os funcionários da Ambev apresentam um alto grau de comprometimento e satisfação. Como é para você ser o presidente deste time? Legal, Arturo. Legal que você percebeu isso na dinâmica. Porque na dinâmica, né, alguém perguntou um pouco mais cedo como é que é o ambiente de trabalho. Eu acho que a dinâmica é um exemplo, é um momento muito bom para entender como é que é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é um pouco mesmo como a dinâmica. E você pode sentir, conhecendo as pessoas que trabalham na Ambev, o grau de motivação, satisfação e orgulho de trabalhar na companhia, né? Quer dizer, a gente está o tempo todo, como vocês viram, buscando melhorar a nossa companhia. Isso é uma característica do dono Ambev. Quer dizer, todas aquelas pessoas que vocês conheceram têm no seu DNA, né, esse espírito de dono. É esse espírito de dono que faz com que o meu trabalho seja, na verdade, muito divertido. Né? Divertido no sentido de trabalhar com outras pessoas, né? Não quer dizer que a gente pensa igual, a gente pensa alinhado. A gente quer o melhor para a companhia, como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, etc. objetivo. Nesse espírito do melhor, que é o que o dono quer fazer para o seu negócio. Ser dono não é só bacana, divertido, é tomar decisão difícil que o dono de negócio tem que tomar. Então, você conheceu as pessoas, você viu um pouco como é que é o ambiente, é nesse ambiente que eu trabalho, é nesse ambiente que eu gosto de trabalhar, com a gente buscando sempre o melhor para a companhia. Geralmente isso, felizmente, tem tido como consequência um número de projetos e uma rotina muito interessante, muito desafiadora para mim no dia a dia. Bom, Salatiel, quais são os mecanismos definidos pela empresa que possam incentivar a conversa entre líderes e liderados, reforçar as competências e conhecimento dos empregados? Legal, Salatiel. Boa e interessante a tua pergunta. A gente tem um processo que eu diria que é dos processos mais importantes na companhia, que é o ciclo de revisão anual das pessoas, tá? Vocês me viram aqui falando já várias vezes que o nosso principal ativo são as nossas pessoas, né, trabalhando baseadas na nossa cultura, que é forte, transparente, clara, etc. e tal. Para que isso aconteça, a gente acredita que o sucesso da companhia também está baseado num sistema de gestão que significa fazer planos e acompanhar esses planos diariamente, semanalmente, semestralmente ou até anualmente. E um desses processos mais importantes é esse processo do ciclo de revisão anual das pessoas, onde, entre outras coisas, líderes e liderados têm 2 revisões de resultado e comportamento durante o ano. Então, além de toda a conversa que pode acontecer diariamente, mensalmente, entre líderes e liderados, tem 2 momentos formais de avaliação de resultado e de comportamento, que a gente chama da avaliação 360. Então, a avaliação 360 dá a chance para que o subordinado, os pares e o chefe possam opinar sobre a pessoa. É ótimo receber, uma vez por ano, essa folha, onde eu leio o que o chefe, os pares e os subordinados falam sobre você. Você, com isso, sai de lá com uma lista que se torna um plano de ação, né? Quer dizer, lista de coisas fortes e pontos a melhorar. Você transforma aquilo num plano de ação. 12 meses depois, você novamente tem um novo feedback. Fazendo isso, ano sim, ano também, a tendência é que você melhore como
como profissional. Então é um ambiente, uma situação formal de feedback visando o crescimento pessoal e profissional da pessoa. E realmente funciona muito bem.